Meu nome é Edgar e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o livro do profeta Miqueias. Antes de começar a fundo o livro, eu vou mostrar para vocês que o livro ele é separado em três grandes mensagens, O profeta Miqueias ele se preocupou em trazer três mensagens para o povo de Israel e de Judá. A primeira mensagem é uma mensagem ameaçadora de juízo. Então, Miqueias ele traz essa mensagem de juízo contra Samaria e Jerusalém. Ele foca nas capitais, e tem um motivo para isso, que a gente vai ver mais na frente. Ele foca nas capitais e na violência que está ocorrendo ali, tanto violências físicas como sociais. Então, a primeira mensagem de Miqueias é esse juízo, essa mensagem de juízo. Miqueias, de forma contundente, mostrou que o pecado atrai o juízo de Deus. Um autor, Exaltino Filho, ele diz que o livro de Miqueias é o evangelho da justiça social. Então, ele traz toda essa denúncia de opressão ao fraco, ao oprimido, e que isso vai levar a uma consequência que é esse juízo divino. Miqueias não foge muito do padrão dos profetas, que é essa mensagem de juízo. A segunda mensagem que nós temos no livro de Miqueias é a mensagem de apelo ao arrependimento. Então, Miqueias ele não só faz um diagnóstico doloroso sobre a situação de Israel e de Judá, mas ele também oferece o remédio. Ele não apenas denuncia o pecado, mas também chama o povo ao arrependimento. Então, o profeta Miqueias ele mostra essa face do juízo, essa face da destruição iminente, mas ele também mostra que, olha, há uma possibilidade de arrependimento para vocês. Então, a mensagem que ele traz essa tentativa de mostrar que esses desajustes sociais que têm ocorrido na sociedade, essa opressão política, essa decadência moral que está acontecendo tanto em Israel como em Judá, pode sim ser resolvida através de um arrependimento genuíno do povo. E a terceira mensagem é a mensagem de restauração. Então, Miqueias só não deu o diagnóstico e o remédio, que é o arrependimento, mas ele também promete a cura. E a cura eficaz para esse problema é uma restauração futura. E aqui o profeta trabalha muito claro essa restauração futura mesmo. Ele sabe que vai vir a destruição, ele sabe que o reino de Israel e o reino de Judá vão ser destruídos, mas ele lá na frente vai ser restaurado. E a gente vai ver isso também no livro de Miqueias. E além dessas três grandes mensagens que o profeta trabalha, ele também trabalha com algumas verdades dentro do livro. E eu separei aqui algumas verdades que são presentes dentro do livro de Miqueias, Se você ler, você vai podendo acompanhar essas verdades contidas durante todo o livro. A primeira é que as cidades são redutos de pecado e opressão. Ele mostra que o problema maior dentro da sociedade judaica e israelense são as cidades. Então, ele mostra que ele faz essa denúncia para as grandes cidades, tanto que a mensagem dele é direcionada para Samaria e Jerusalém, que eram as capitais dos dois reinos. A segunda coisa é que quando os maus governam, o povo sofre. Então, Miqueias ele faz uma denúncia contundente contra os líderes. Ele denuncia os reis, os juízes, os príncipes, os profetas, os sacerdotes. Tudo isso ele vai, durante o livro, mostrando que essas pessoas, essas autoridades são dignas de culpa. A liderança civil e religiosa de Israel, elas são corruptas. Então, Miqueias mostra isso também durante o livro. O terceiro ponto é: o pecado sempre vai atrair o juízo divino.
Então, ele mostra esse pecado sempre vai atrair, né, essa opressão, essa injustiça, elas vão ser cobradas, né? Isso fala muito dos nossos dias, né, onde nós temos visto muito essa questão da opressão, da injustiça social, e querendo ou não, isso tem um preço a se pagar, né? Então, Miqueias mostra isso, né? Tanto que dentro do histórico, o período de profecia de Miqueias, no período, né, de profecia de Miqueias, Samaria cai. Então, essa profecia, essa verdade contida no livro, ela já se torna real nos tempos de Miqueias com a queda de Samaria. A quarta coisa é que a decadência moral é a antessala, ou seja, antecede o desastre político. Tanto Israel como Judá vão cair nas mãos dos inimigos porque eles tinham caído na prática do pecado. Né? Então, o pecado aqui, o profeta Miqueias mostra que o pecado, ele desonra as nações. Né? E se a gente não aprender essa história, a gente pode correr o risco de repetir os mesmos erros e sofrermos as mesmas trágicas consequências. Então, Miqueias traz esse alerta de que a decadência moral ela vai ter uma consequência também política, não só espiritual, mas também política. Outra coisa é, a soberania de Deus abrange não apenas o seu povo, mas também todas as nações. O interessante do livro de Miqueias é que ele, apesar de focar em Samaria e Jerusalém, ou seja, os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, ele também traz profecias relacionadas às nações, né, às outras nações, mostrando que o plano de Deus ele é maior do que o povo de Israel somente, ele é mais abrangente do que isso, né? Então, mostra a soberania de Deus sobre todos os governos, né? A outra coisa é que a misericórdia de Deus é mais profunda do que o abismo mais profundo do pecado. Então, mesmo diante desse cenário destrutivo, de opressão, de injustiça, com uma destruição iminente, Miqueias mesmo assim mostra que Deus tem misericórdia do seu povo quando ele vai falar de uma restauração futura. Né? Deus, ele mesmo assim demonstra o seu amor, mesmo assim ele zela pelo seu povo e Miqueias deixa aberta a cortina da esperança mesmo. Ele não fecha as portas para uma futura restauração. A sétima coisa é o Deus do pacto é fiel à sua aliança, né? Deus, ele fez uma aliança com o povo de Israel e ele vai cumprir essa aliança com o povo de Israel, né? Independente da infidelidade do povo, Deus vai ser fiel à aliança, né? Porque o povo de Judá, que é onde Miqueias está, ele não foi destruído, ele foi disciplinado, né? Os 70 anos de cativeiro não foi uma destruição do povo, foi uma disciplina para o povo. Então, Deus estava tentando ensinar o povo as consequências do seu pecado e mostrando que ele era fiel à aliança que ele tinha feito lá atrás com Abraão, né? Lá nos tempos passados. Então, isso nos ensina que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, se ele fez uma promessa, ele vai cumprir apesar de nós. E por fim, o futuro não é uma corrida rumo ao desconhecido, mas uma agenda traçada por Deus. Né? Deus escreve a história antes dela acontecer. O livro de Miqueias vai mostrar com a profecia do príncipe, né, daquele que há de nascer em Belém, que tudo na história tem um motivo, tudo acontece por uma razão e que Deus sempre está trabalhando em favor da história do seu povo, né? Então, um comentário que eu vi fala que digno de observar é que nenhum profeta do Antigo Testamento teve maior capacidade para ver o futuro do que Miqueias, né? Miqueias, ele profetiza contra a queda de Samaria, contra a queda de Jerusalém. Ele fala sobre o cativeiro de Judá,
E ele também fala sobre o nascimento do Messias lá no capítulo 5, versículo 2, né? Ele vai mostrar onde o Messias, o Salvador, vai nascer. Então, o livro de Miqueias é esse livro rico, apesar de pequeno, são 7 capítulos apenas, mas que traz todo esse panorama, tanto daquela época, daquele tempo, como também para os nossos dias, né? Apesar da sua mensagem ter sido há quase 2.700 anos atrás, ela fala muito a respeito dos nossos dias.